Salve, salve galera! Começa agora mais uma edição do Direto do Paddock, cenário diferente. Estamos aqui na redação do Motorsport.com em São Paulo para trazer as notícias da Fórmula 1 antes do GP do Qatar, a penúltima etapa deste ano. E olha, teve bastante coisa no Paddock de Losail para a gente abordar, não necessariamente as declarações dos pilotos, né, Gui? Inclusive tá longe disso. Mas o noticiário tá agitado aí nesse pré-fim de semana do Qatar, mais uma vez GP no Oriente Médio, e estamos na reta final do campeonato, finalmente. Penúltima etapa já, mas olha, muita coisa acontecendo Isso aí. que eu ia falar. Tá acabando, mas tá começando um monte de treta nova aí. Não, é treta, é mercado, né? A gente já tá olhando também pra Cadillac em 2026, mas olha, tem muita coisa pra falar nesse Direto do Paddock. Mas vamos por partes então. Começando com polêmicas, politicagem, Federação Internacional de Automobilismo mais uma vez nos holofotes e não necessariamente por boas coisas, Guilherme. Vamos começar falando sobre as demissões primeiro. A gente teve então a notícia da saída, na verdade saída que nem começou, né, da Jeanette Tan, que assumiria esse fim de semana como diretora de provas da Fórmula 2. Então, saiu sem mesmo fazer estreia na categoria. E com isso, o Rui Marques, que assumiu como diretor de provas da Fórmula 1, vai fazer aí trabalho triplo nessas últimas duas etapas. Vai fazer tanto Fórmula 1 quanto Fórmula 2, quanto F1 Academy. Então, complicada a situação aí pro Rui Marques. E junto com isso, outra demissão, essa que foi confirmada hoje, mas já realizada há 15 dias, do Tim Meyer, que era um dos comissários credenciados da FIA para a Fórmula 1. E o Meyer, inclusive, veio a público criticar duramente o Mohammed Ben Sulayem, falou muito mal, inclusive dando aí alegações de que ele está interferindo nas decisões dos comissários. Vamos lembrar que no começo do ano, o Sulayem já foi investigado por isso, sobre uma possível intervenção do presidente da FIA nas punições de Fernando Alonso no GP da Arábia Saudita de 2023, e ele estaria fazendo isso de novo em duas situações específicas. A questão do xingamento dos pilotos e outra sobre a invasão de pista depois do GP dos Estados Unidos. Então, vamos ver, são acusações muito sérias. A primeira, ele conseguiu se safar, mas com mais duas, e tendo agora como delator um comissário da FIA, Tim Meyer. o Tim Meyer, o negócio pode ficar ruim aí pro Sulayem, que já tem sido muito alvo de crítica nas últimas semanas. É interessante, né? Porque tudo isso vem depois da confirmação da Cadillac/GM entrando na Fórmula 1, que sabemos, no fim das contas, é aquele projeto da Andretti. Sim. O Ben Sulayem era o cara que bancava o projeto da Andretti contra a Fórmula 1, a FOM e a Liberty Media, né? Então, Ele comprou a briga, né? Porque a Fórmula 1 não queria abrir mais vagas no grid, e ele falou, não, a gente vai abrir até mais duas. Ele comprou essa briga, mas agora tudo pode se voltar contra ele de novo. E os pilotos, com criação de perfil da GPDA em redes sociais, Fazendo George manifestação Russell. pública. Exatamente. Então, o Ben Sulayem aí no alvo da galera. Mas agora, falando de pilotos, vamos trazer um pouco do que temos de notícia de mercado. Não necessariamente com vistas a alguma titularidade ano que vem, embora a gente vá passar por isso também. Mas Valtteri Bottas, Sérgio Pérez, enfim, um monte de notícias sobre essa galera toda. Vamos então fazer uma apanhada, vamos tentar puxar um fio da meada aí. É difícil puxar esse fio, porque é muita gente envolvida. Vamos começar então com o Mick Schumacher, que eu acho que é o ponto inicial. Mick Schumacher teve a confirmação nessa quinta-feira que não segue na Mercedes como piloto reserva. Vai terminar a temporada, mas depois está fora. E o Mick foi confirmado na Alpine, continua na Alpine no WEC ano que vem, então, na classe dos hipercarros, como ele já fez essa temporada. Isso abre caminho para Valtteri Bottas voltar à Mercedes como piloto reserva, algo que já estava sendo discutido há algumas semanas e agora deve ser confirmado. O próprio Valtteri Bottas, inclusive, que falou que não tem interesse em ser piloto titular da Indy. Pensa talvez fazer uma 500 milhas, uma prova isolada aqui e ali, mas uma titularidade, disputar a temporada completa, ele não está interessado. Segundo consta, até recusou uma proposta para ser titular da Indy. Mas é interessante, né? Porque o Bottas acaba sendo também, quem sabe, uma opção para a própria Andretti Cadillac GM, pela experiência e tudo mais, ficando esse ano como reserva da Mercedes e tendo ali o Toto Wolff, que é ainda o seu manager, pode ser interessante para ele se realocar no grid no futuro. Concorrendo com o próprio Felipe Drugovich, com Colton Herta, que foi citado pelo Mario Andretti, membro do conselho dessa nova equipe. E a Andretti tá de olho num campeão mundial aí? Que história é essa? O Mario Andretti tá falando bastante, né? Gostou desse cargo novo de diretor da GM. Então já tá falando aí sobre os planos. Quem são os pilotos a serem considerados? E ele foi questionado, né? Verstappen. Cadillac tem interesse em Max Verstappen? E ele, com certeza.
Quem não teria interesse no tricampeão? A questão é, Max Verstappen tem interesse na Cadillac? Aí são outros 500. Acho muito difícil. Mas uma coisa que o Mário Andretti falou, e aí tendo uma toada um pouco mais séria, a questão do piloto americano. A gente sabe que a Cadillac quer ter um piloto americano. Talvez não necessariamente já para o começo do projeto, o Mário até deixou essa possibilidade aberta de ser uma coisa talvez mais para 2 anos, começar mais forte com a dupla de pilotos, mas ele deixou claro que o Colton Herta é um piloto que eles estão de olho. O problema é, Colton Herta tem a pontuação suficiente na superlicença? No momento não. Caso ele peça para 2026, no momento são considerados, né, os 3 últimos anos, e ele tem um total de 32 pontos dos 40 necessários. Então ele precisa terminar a temporada de 2025 da Indy no top 5 para poder conseguir a pontuação necessária para correr na Fórmula 1 em 2026. Senão a gente volta naquela novela de 2022 da Red Bull que entrou com um pedido na FIA para ter autorização para o Colton Herta ter a superlicença, o que a FIA no final das contas negou. Então, Herta também tem que correr ano que vem na Indy. Literalmente. Literalmente. Eu fico pensando se o Nick De Vries tá ali mandando um zap pro Mário Andretti e tudo mais. Mas o Colton Herta, que aliás foi vice-campeão da Indy na última temporada desse ano agora. Por isso que ele tem 32 pontos. Ele bem factível ele ficar no top 5, como é também ele não ficar, né? Esse é o problema, né? Ele tem 32 pontos. 30 pelo vice-campeonato, mas os outros 2 anos, 1 ponto cada. Então você vê que tem uma flutuação na performance dele. Realmente, pode acontecer qualquer coisa aí no meio. Que é um bom piloto, né? Vamos ver se consistente o suficiente e, sei lá, se não vai ter algum concorrente forte, tipo o próprio Bottas. Até o Magnussen falou, passando a Cadillac, mas enfim. Vamos olhar agora para indefinição ainda, que persiste, na verdade, no assunto grid da Fórmula 1, titular para 2025, que é a situação do Pérez da Red Bull. Temos novidades com relação a isso também, né, Gui? Temos muitas novidades, inclusive. Vamos começar com um cara que parece que não tá correndo nessa disputa e que tá bravo por isso. E o Tsunoda, ele falou de novo nessa quinta-feira lá no Qatar. Não sei por que não estou sendo considerado, eu estou fazendo o meu melhor, não sei mais o que eu posso mostrar. E nisso a gente tá vendo que realmente o Tsunoda tá fora dessa disputa, que no momento parece estar concentrada entre 2 nomes, Liam Lawson e Franco Colapinto. E o piloto argentino, apesar desse momento ruim, né, uma sequência de batidas nas últimas corridas, ainda assim parece ser bem visto pela Red Bull. Não à toa, lá em Las Vegas, ele recebeu uma visita do Oliver Mintzlaff, um dos CEOs da Red Bull, né, depois da morte do Dietrich Mateschitz. A gente teve essa divisão de funções, e o Mintzlaff agora é o CEO da área esportiva, e ele teria visitado o Colapinto no Hospitality da Williams, e é uma visita que chamou a atenção, porque ele ficou 1 dia só em Las Vegas. Então, com uma programação agitada, mesmo assim, ele foi até lá. Uma informação do Joe Saward, né, um jornalista muito veterano do paddock. Então, vamos ficar de olho, mas a briga parece que está entre esses dois. Liam Lawson versus Franco Colapinto. O Tsunoda, inclusive, citou o próprio Dietrich Mateschitz, né? Talvez fazendo uma crítica ao novo paradigma de gestão da Red Bull. Agora, o Colapinto é interessante também por questões comerciais, né? A gente tem o Pérez se mantendo no cargo até agora, sabe-se lá se para 2025, por conta dos patrocinadores, a gente sabe que o Colapinto tem patrocinadores fortes também, então por isso talvez a Red Bull esteja tão interessada. E há até alguns indícios de que talvez Carlos Slim estivesse conversando com o Colapinto, talvez transferir o patrocínio numa eventual saída do Pérez para manter as conexões latino-americanas. Afinal, o Slim pode ser mexicano, mas as empresas dele têm muita penetração na América do Sul como um todo, então seria um acordo interessante. E o Pérez pode ser um player para a própria Cadillac, GM, Andretti, até por ser mexicano, né? Sim. E ter um reconhecimento nos Estados Unidos. Agora, saindo um pouco do mercado, acho que a gente conseguiu passar por tudo que tem de notícia nesse sentido, mas falando ainda de Red Bull, um certo Max Verstappen, depois de ser tetracampeão mundial nesse último fim de semana em Las Vegas, ele disse que seria campeão, seja de Ferrari ou de McLaren também, dando aí uma cornetada em Norris, Piastri, Leclerc, Sainz. O Leclerc não gostou muito dessa história, não. O Leclerc falou que não é bem assim, né, Verstappen? Nas entrevistas dessa quinta-feira lá em Losail, ele falou assim, não dá pra falar que seria isso. Ele não conhece o carro, ele não sabe como é que ele andaria. Então, ele inclusive fala, né, seria esticar um pouco a verdade. Essa afirmação. Se o Leclerc tá falando a verdade, ou se ele simplesmente tá querendo rebater o Verstappen na mesma moeda, a gente não sabe. Mas a gente inclusive falou muito disso segunda-feira no reta final,
Eu também questiono um pouco se o Verstappen teria conseguido ser campeão nas situações desse ano, nessa flutuação de performance que as 3 equipes tiveram. É que quando a gente olha construtores, né, e a Ferrari brigando pelo título contra a McLaren, Sainz e Leclerc, né? Na Red Bull a gente vê o Pérez bem abaixo. E Piastri e Norris também é uma boa dupla. Vamos inclusive falar um pouquinho do Pérez, né? Porque nessa quinta-feira surgiram também vários números em relação ao Pérez. Eu vou convidar vocês para ler algumas análises que a gente publicou no Motorsport. Uma delas fala sobre o ano terrível do Pérez, né? Ele mesmo disse isso no México, definiu a temporada dele como terrível. E um ponto que mostra o quão terrível é essa temporada dele é a diferença de performance para o Verstappen nas corridas. A diferença de tempo entre os dois pilotos. Uma diferença na média de 34 segundos para uma corrida é muita coisa. É muita coisa. Sabe quando foi a última vez que o Pérez terminou uma corrida na frente do Verstappen? Foi o GP do Azerbaijão de 2023. Fazem 50 corridas que o Pérez não termina na frente do Verstappen. Então, assim, é um negócio absurdo. Falando em números, né, e aproveitando o gancho do Gui de convidar vocês a ler o motorsport.com, a gente tem a matemática do match point da McLaren no Campeonato de Construtores agora no Qatar. O time de Woking pode sair campeão de construtores já em Losail. Gabriel Bortoleto também, é importante destacar isso, a matemática para ele é um pouco mais difícil para sair com o título já no Qatar, mas tem ali uma combinação que pode dar a taça da Fórmula 2 ao piloto brasileiro que vai correr na Fórmula 1 pela Sauber ano que vem, e claro, toda a cobertura de Fórmula 1, de Fórmula 2, e enfim, TCR South America, inclusive você assiste o TCR neste fim de semana aqui na Motorsport TV Brasil, etapa final em Rosário, na Argentina, e claro, registrando aqui também todas as nossas transmissões de Fórmula 1, então fim de semana de corrida sprint, pós-quali, pós-sprint e pós-corrida principal, a gente tem as nossas lives com análise de tudo que rola no GP da Fórmula 1 no Qatar. Bom, registrando aqui o nosso quadro, num dia que faz aí 3 anos da morte do Frank Williams, Nelson Piquet campeão da Fórmula 1 pela Williams, e claro, vocês estão vendo aí toda a movimentação por conta do lançamento da série sobre a Ayrton Senna na Netflix, perdoem. Nossa repórter Isa Fernandes esteve no evento de lançamento, a Premiere, e também traz alguns dos aspectos que você pode ficar de olho. Então, confere o vídeo aqui na Motorsport TV Brasil. Galera, dados os recados, não esqueça de deixar o like, se inscrever, ativar a notificação, encher o saco aqui na área de comentários, fiquem à vontade, cornetar, palpitar e, claro, dizer se concordam com o Verstappen, se seria ele campeão pela Ferrari e pela McLaren também. Gui, muito obrigado. Galera, a gente se vê nesse fim de semana. Tchau, tchau.